Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a ciência enquanto histórica, suas novas epistemologias e os desafios ético-políticos. Nós já falamos sobre as epistemologias clássicas, como racionalismo, empirismo e criticismo, né? São várias epistemologias, são três epistemologias clássicas. E são várias as epistemologias do século XX também, são novas epistemologias, ok? Então, tudo estava bem. Mas aí nós temos, no início do século XX, com a crise da ciência, uma reação acerca de quais são os fundamentos da ciência que podem ser identificados, considerando que movimentos como mecânica clássica haviam sofrido abalo com o surgimento da mecânica quântica. Geometrias clássicas, euclidianas, haviam sido abaladas pelo surgimento das geometrias não euclidianas. Com tudo isso, em Viena, esse ambiente bucólico, na verdade era um ambiente bem urbano na época, surge um grupo de pessoas conhecido como Círculo de Viena, composto por filósofos, matemáticos, intelectuais, cientistas em geral, para discutir essas epistemologias. E uma das coisas que o Círculo de Viena coloca é que para que uma teoria fosse considerada científica, ela deveria atender a alguns requisitos. Primeiro, raciocínio lógico formal, é uma estrutura lógica. E segundo, resultado empírico, verificável. É bom que a gente lembre que muitas teorias naquela época ainda não eram verificáveis empiricamente, pela falta de instrumentação, por exemplo, como é o caso de vários aspectos da teoria da relatividade geral e restrita. Então, o Círculo de Viena está afirmando, não basta a estrutura, precisa também ter um resultado experienciável que dá significado a essa teoria. É uma reação? É. Alguns nomes que nós temos aqui são Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolf Carnap, que fazem parte deste grupo de intelectuais conhecidos como Círculo de Viena. E aí, Popper, um austríaco, também austríaco, que se naturalizou em inglês, que é matemático também e filósofo, ele propõe o seguinte: a evidência empírica, por si, ela não é suficiente para que a gente possa universalizar. Nas palavras dele, do ponto de vista lógico, não é nada óbvio que se justifique inferir assertivas universais a partir de assertivas singulares, por mais numerosas que sejam essas últimas. Por mais numerosos que sejam os casos de cisnes brancos que possamos ter observado, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. É uma fala de Popper, citada em um livro de Reale e Etcheserry. Então, é a questão do ponto de vista do observador. Se eu só tenho acesso a um determinado tipo de fenômeno, a minha visão, obviamente, é limitada por isso. Então, eu não posso universalizar a minha experiência, né? Então, o que nós temos é que o Círculo de Viena propõe o teste empírico e Popper fala, pelo teste empírico apenas, a gente não pode concluir nada de universal. A gente não pode universalizar. Por quê? Porque são eventos singulares, por mais numerosos que eles sejam. De uma forma um pouquinho mais divertida, a gente pode imaginar aqui uma camponesa e sua galinha. É véspera de uma festa e ela vai alimentá-la. O que será que a galinha pensa? Ah, ela me alimenta, cuida de mim todos os dias desde que eu nasci, não conheço melhor benfeitora. Ouvi falar que vem festa por aí, sempre tem comida. Não vejo a hora de ver o cardápio. Certamente vou ganhar comidas maravilhosas. Pobre galinha que não imagina que ela é o cardápio. Nós não somos galinhas, obviamente, mas nós também nos enganamos, porque a partir daquela nossa experiência de todo dia, a gente acha que pode universalizar e que a gente tem a garantia de que a vida vai ser sempre assim, de que aquilo vai acontecer de novo.
sem ter ideia, muitas vezes, de que a realidade é de que eu não tenho todos os fatores que afetam o meu cotidiano e a minha realidade. E na ciência, a mesma coisa. Nenhum cientista tem acesso a todos os dados empíricos sobre um determinado fenômeno. Ele sempre tem parte, o máximo possível. Quanto mais, melhor, mas não são todos. Então, só pode se trabalhar com probabilidades dentro de um determinado contexto. Então, Popper dá um exemplo, né? Nós temos algumas teorias, como o geocentrismo, terra quadrada, gente, terra plana, isso já foi, né, uma teoria dominante com os dados que se tinha na época, mas passou, acabou, já foi refutado, ok? Então, para quem não lembra a teoria da terra plana, biogênese, etc. O Popper, ele aponta que toda teoria é transitória. Ela vale até ser refutada. Ela é muito útil. Você pode provar a falsidade. Você pode mostrar que aquela teoria não tem valor porque apareceu um fenômeno que contradiz a teoria. Você não pode provar a veracidade. O fato dela não ter sido refutada não significa que ela não será no futuro. Pode ser que faltem dados, pode ser que não. Existe observação pura. Eu sempre faço uma observação a partir do meu contexto. Eu preciso levar isso em conta. Quanto mais mais variados os contextos pelos quais eu circulo, melhor. Mas a observação ela é sempre assim, variada. Em parte de pressupostos e teorias prévias que vão condicionar o meu olhar. Okay? O Bachelard é um outro autor da epistemologia dessa época, e ele traz a questão da ruptura epistemológica. Como é que acontece? O Popper fala de teorias que são refutadas. O Bachelard vai falar das rupturas epistemológicas e dos obstáculos epistemológicos. Tá? O obstáculo epistemológico é aquilo que trava o conhecimento, o avanço do conhecimento científico. Isso por motivos de hábito, de dogmas, de apego, questões socioculturais, etc. Tá? E a ruptura acontece quando se rompe com esses obstáculos, quando se superam esses obstáculos, quando se recusa aqueles pressupostos, aqueles métodos que orientavam a pesquisa e que, de repente, passam a ser vistos como obstáculo, como entrave. Né? E aí eles são cortados. É um rompimento anterior. E agora, não é sobre luta, mas é sobre lutas e disputas. Não é sobre futebol, mas é sobre jogos. Thomas Kuhn traz uma imagem da ciência como revolução e disputa. Ele é um físico e filósofo estadunidense e ele propõe a história da ciência como sucessão de paradigmas que vão se sobrepondo. Tá? E isso um processo que envolve disputa. O que é paradigma? É um modelo, é um conjunto de teses, de pressupostos, de métodos que são partilhados pela comunidade científica durante um tempo. Então, está todo mundo partilhando, está tudo bem, tudo na paz. Aquele é o modelo vigente até que está tudo tranquilo. Aparece uma ciência extraordinária. Aparece um problema que não consegue ser resolvido por aquele modelo. E então acontece uma crise. Né? Esse paradigma foi aceito por um tempo, mas vem essa crise que gera uma revolução científica. Período de muitas disputas, em que se corre atrás de novas soluções, novos modelos, novos paradigmas, e muitas vezes nós temos mais de um paradigma que é desenvolvido, mais de uma solução para aquele problema, porém, nesse novo tipo de desenvolvimento científico, apenas um prevalecerá. Tá? Ao final da revolução, só haverá um vencedor. Então, como é que vai ser a definição do paradigma ser aceito? Através de uma disputa. E nessa disputa, nós estamos falando de modelos que
atendem aos parâmetros de resolver aquele problema, são efetivos. Mas, quando 2 ou mais modelos são propostos, alguns aspectos privilegiam um modelo em relação ao outro. Aspectos geopolíticos, econômicos, culturais, de gênero, subjetivos, etc. Então, quem apresentou este modelo, esse paradigma, se é uma pessoa daquele eixo tradicionalmente produtor de ciência, como Europa, Estados Unidos, China, Japão, tem uma visibilidade maior do que aquele que é, por exemplo, dos países em desenvolvimento, Sudeste Asiático, América Latina, África, por exemplo, né? Questões culturais, né, de alguns grupos que são mais têm mais visibilidade porque são entendidos como produtores de ciência, questões de gênero, em que a ciência é produzida como se fosse masculina. Então, um modelo proposto por uma mulher e um modelo proposto por um homem são vistos de forma diferente, as questões subjetivas em geral. Tá? E aí, nessas características, a pergunta é: será que é possível esperar da ciência neutralidade, autonomia e imparcialidade? Melhor não. Vai cansar de esperar. A busca por neutralidade, objetividade, imparcialidade é o que deve ser. Mas a ciência, de fato, ela é feita por gente de carne e osso, que vive essas disputas, que, que vivencia contextos em que há obstáculos epistemológicos, que vê a sua teoria tão querida ser refutada, que sente, que paga conta, que tem ideologias, há vários fatores. Né? Tem a sua religião, a sua formação diferente. Pessoas de carne e osso, pessoas históricas produzem ciência. Tá? E isso, por exemplo, explica por que na história da ciência nós temos tantos avanços interessantes e tantos benefícios, mas também temos abusos que desafiam a ética, colocam a necessidade de uma ética da ciência. Né? Nós temos os exemplos no julgamento de Nuremberg, que os abusos por cientistas nazistas foram julgados, e eram abusos terríveis, né? De cirurgias sem anestesia, de desenvolvimento de técnicas de matar, testes de resistência, e etc. E tudo conduzido por cientistas. Mas não apenas lá. Nós temos o caso Willowbrook State School, que entre 1956 e 1970, nos Estados Unidos, usou entre 700 e 800 crianças deficientes mentais para uma pesquisa sobre o vírus da hepatite. Elas foram infectadas intencionalmente. Temos o caso do relatório Beecher, que mostrou 22 relatos de pesquisas com maus tratos, pesquisas publicadas que envolviam maus tratos e abusos, utilizando deficiente mental, criança, idoso, recém-nascido, presidiário, etc., também nos Estados Unidos. Temos o caso Tuskegee, em 72, veio à tona que desde 1932, desde antes de Nuremberg, né, havia um estudo com 600 homens negros, 399 deles tinham sífilis, 200 eram saudáveis, e esse estudo era sobre a evolução da sífilis, como se contrair e como a doença evoluía. Então, eles não sabiam que tinham, eles não foram informados, e eles foram observados durante todo esse tempo, e a maioria morreu de sífilis, além de ter seus familiares também contaminados. Isso coloca a necessidade de não termos uma visão idealista da ciência, mas uma visão histórica, que entende aquilo que a gente estava falando, de que ela é feita por gente. Do contrário, eu vejo a ciência como pronta, como se tudo já tivesse sido descoberto, todas as proposições deduzidas, e ocorre o risco de estacionar, né? Como o povo pensava que a Terra era plana 500 anos atrás. Né? Eu posso estacionar, idealizar e ver os cientistas e as cientistas como seres que pairam ahistóricos que não erram. E eu não vejo que eles são pessoas de carne e osso. Ver a ciência como histórica, como uma construção humana,
é vê-la como fazer humano dos vários tipos, instância de poder, busca da verdade, controle, previsibilidade, como tudo isso fazendo parte das características que a ciência tem, né? Entendendo como um processo, entendendo as suas disputas e entendendo que ela também apresenta desafios ético-políticos. Ok? E é isso. Muito obrigada. E eu sugiro a vocês pesquisarem sobre a ciência produzida fora do eixo Estados Unidos e Europa em tempos de pandemia. Até mais.